Atenção, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você, para mim, para nós, que estamos aqui na terra. Deus sempre tem uma direção para nós. Eu quero ler um texto no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, aonde está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu quero trazer um tema para esta mensagem: vencendo os inimigos. Amém, meus queridos? No livro de Tiago, ele dá uma grande direção de Deus para nós, como vencer o inimigo. Sabemos que o nosso inimigo mortal declarado é Satanás. Só que ele é tão falso e tão covarde que ele usa pessoas, ele usa doenças, ele usa vício, ele usa enfermidade, ele usa várias coisas para querer nos tirar da presença de Deus. E o Senhor tem uma palavra de vitória para a nossa vida. Só tem uma maneira de vencer esse inimigo. E vencendo esse inimigo, que é o cabeça de todos os problemas, nós vencemos todos os outros problemas que aparecer. No poderoso nome de Jesus. Tiago dá uma direção dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Você sabe o que significa essa palavra sujeitai-vos? Significa obedecer a Deus. Só tem essa forma, meu irmão, minha irmã, de vencermos os inimigos, é nós obedecendo a Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra do maior exemplo para nós de como vencer o inimigo. Mateus capítulo 4, que é também bem conhecido, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Disse Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos o reino do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então disse Jesus: sai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa aqui é a receita, é a direção de Deus para nós vencer esse inimigo. Essa é a direção. 3 coisas que Jesus nos ensina. A primeira coisa que nós temos que fazer é ser conduzido pelo Espírito Santo. O texto diz aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Quando ele chegou no deserto, Satanás apareceu lá. E Satanás ficou observando Jesus, assim como ele observa eu e observa você, todos os dias. E ele se aproximou depois de 40 dias, segundo o texto que está escrito, depois de 40 dias ele se aproxima. Percebeu
que Jesus não comia. Então ele atacou Jesus aonde? Na necessidade. Está entendendo? Ele olhou para Jesus, observou Jesus, analisou e viu que Jesus estava 40 dias sem comer. E o que quebra jejum? É comer, é alimentos. E o que é jejum? É deixar pelo período de tempo o pão nosso de cada dia para se alimentar do pão da vida que é Jesus de Nazaré. E Jesus estava na consagração. Primeiro ponto, guiado pelo Espírito Santo. Segundo, jejum. Jesus abriu uma consagração no jejum porque ele enfraquece a vontade da carne, o desejo forte da carne. E tudo que o diabo for oferecer para tentar eu e tentar você, vai ser na vontade da nossa carne, na vontade da sua carne. Ele nunca vai oferecer algo para ti que vai fortalecer teu espírito, a tua alma. Ele vai sempre oferecer algo que vai satisfazer a vontade da tua carne. Mesmo Jesus com fome, não recebeu o pão que o diabo estava dando. Mesmo que você esteja passando necessidade, não pegue o que o diabo te oferece, meu irmão, minha irmã. Deus está dando uma direção para você vencer esse inimigo. Jesus disse que nem só de pão o homem viveria, mas da palavra que vem da boca de Deus. 3 coisas tem aí ensinada por Jesus, pelo próprio Jesus, para nós vencer esse inimigo. Que esse inimigo, ele não é bestinha. Esse inimigo, ele vem destruindo vidas e famílias, não é de hoje não, meu irmão e minha irmã. Jesus deixou essa palavra para nós ficar atentos, para nós vigiarmos. Deixe o Espírito Santo conduzir sua vida. Vamos nos consagrar, jejuar, para enfraquecer a vontade forte da nossa carne. E vamos meditar na palavra de Deus. Porque quando ele atacar, nós vamos usar o quê? A palavra de Deus. Quando ele atacava Jesus, o que Jesus falava? Está escrito. Jesus usou o Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. O diabo pegou ele, levou ele para um pináculo do templo e pediu para Jesus se jogar. Ele também usou a palavra, ele disse, mas também está escrito. Ele usou o Salmo 91, versículo 11, que diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, para nos guardar nos nossos caminhos e não vão deixar que o nosso pé pise pedra. Então ele queria usar a palavra contra o dono da palavra. Veja como é importante a gente saber as Escrituras. Quando ele citou um texto, Jesus citou outro texto e disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus pegou Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 16. Jesus enfrentava ele pelo poder da palavra. Não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. O próprio Jesus é a palavra de Deus em ação. Se você tem a palavra de Deus, então você tem Jesus no seu coração, na sua vida. Se você não tem a palavra de Deus, então você não tem Jesus. Porque Ele é a palavra de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? O diabo pegou de novo, levou Jesus um alto monte e mostrou todos esses reinos do mundo. Tudo que a carne do homem tem prazer e desejo e quer para a sua vida. E pediu para Jesus se prostrar. Tudo isso eu te darei se tu prostrando me adorares. Jesus disse não. Jesus sabia e sabe que o que Deus tem é muito melhor do que o Satanás tem. E é isso que eu e você precisa entender, que o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que Satanás oferece para nós. E Jesus rejeitou pelo poder do Espírito, pelo poder do jejum, pelo poder da palavra de Deus. E é assim que nós vamos vencer os inimigos. Quando Jesus repreendeu ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, eu vou adorar só o Senhor Deus, e só a Deus servirás. O inimigo não aguentou o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele não aguentou o poder do jejum na vida de Jesus. Ele não aguentou o poder da palavra na vida de Jesus. Bateu em retirada. E os anjos vieram e abençoaram o nosso Jesus. É isso aqui que vai acontecer com nós. Quando nós fazer isso aqui,
que o nosso Salvador acabou de nos ensinar. Como vencer o inimigo, como vencer as lutas, as provas. Nós não tem como impedir de ele vir, de a prova vir, de a luta vir, de a dificuldade vir. Mas nós temos como vencer na direção e no poder do Espírito Santo, no poder do jejum, no poder da palavra do nosso Deus. Amém, meus queridos? Deus tem vitória para a sua vida. Não se curve diante dos problemas. Não se curve diante da dificuldade. Não se curve diante do teu inimigo. Diga, eu vou adorar só Deus e só a Deus eu vou servir. Resista a Ele, porque Ele vai fugir de ti. Olha que notícia boa e interessante. O diabo foge daqueles que temem ao Senhor, daqueles que se sujeitam ao Senhor. E nós estamos vendo aqui Jesus se sujeitando a Deus, se consagrando a Deus, e o diabo fugindo dele. E Tiago pregou isso, que se nós sujeitarmos a Deus, resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Então esta palavra é para o teu coração, é para o meu coração. Que Deus vos abençoe grandemente. Pegue essa receita para você vencer também o inimigo que todos os dias nos ataca. Amém, meus queridos? Eu quero orar por você neste momento. Que Deus venha lhe dar força. Que Deus venha ser com você nessa caminhada. Aonde você estiver assistindo, esta é a receita. Sujeitai-vos a Deus, obedecer a Deus é a única forma, o único jeito de vencer os inimigos, porque não é só um que tem, são vários. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Obrigado por ser o nosso Deus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a direção que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a nós guardar a tua palavra no nosso coração, para nós não pecar contra ti, para nós resistir o diabo e ele fugirá de nós. Obrigado, meu Deus. Abençoe todos esses homens, essas mulheres que assistirem esse vídeo. Aonde esse vídeo chegar, Senhor, abençoe esse irmão, essa irmã, poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém.